Bom, pessoal, começando o nosso roteiro de hoje, eu tenho algumas notícias, né? Selecionei algumas notícias sobre meio ambiente e eu queria começar dando destaque, né, para a Folha de São Paulo, né, para essa matéria aqui, na Folha de São Paulo, crise dos EUA, caos, crise do clima nos Estados Unidos, né? Está a legenda aqui, pequenininha, do lado esquerdo. Caos climático põe modelo americano na rota do colapso. Casas destruídas pelo furacão Ida, em Grand Island, na Louisiana, ilha sofre com tempestades e tem um dos maiores aumentos relativos do nível do mar do mundo. Né? Então, a Folha traz, né, uma matéria especial da página A11 até a página A14, né, foram 2 jornalistas que percorreram, né, os Estados Unidos, se eu não me engano, durante 21 dias, né, no sul dos Estados Unidos, traçando a trajetória dos desastres ambientais nos Estados Unidos. O Globo e o Estado de São Paulo falam do garimpo, daquela crise do garimpo. E o Globo parece até que ouviu os nossos programas aqui, do nosso matutino ecossocialista libertário. O Globo publica hoje na primeira página. Polícia Federal investigará os patrões do garimpo. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Leandro Almada, disse que a força vai investigar quem são os chefes do esquema de extração ilegal de ouro no Rio Madeira, que reuniu mais de 300 balsas, informa Eduardo Gonçalves, página 14. E também, falando do garimpo, né, como eu disse, o Estado de São Paulo, né, traz uma matéria na página A19, né, outro lado da extração ilegal, a penúria de quem vive do garimpo. Destruição de balsas, operação prevista em lei, envolve moradia e subsistência de família de garimpeiros. É realmente uma situação bastante complexa. E, pessoal, aqui no Valor Econômico de hoje, né, tem uma matéria sobre economia aqui, que é importante também para o meio ambiente. Né? Energia da palha de arroz. Com recursos da emissão de debêntures verdes, a Camil vai construir uma usina de geração de energia térmica e elétrica a partir da palha do arroz. A unidade no município de Itaqui, Rio Grande do Sul, receberá investimento de 150 milhões até 2023. Ganhamos energia renovável e resolvemos o problema de gestão de resíduos da casca de arroz, que hoje vai para aterros, afirmou Flávio Vargas, CFO da Camil. Bom, gente, essas matérias, né, todas vão na direção das preocupações que a gente vem trazendo aqui para o nosso matutino ecossocialista libertário. Né? Essa matéria da Folha de São Paulo, né, revela a situação dramática, né, nos Estados Unidos, especialmente na costa sul dos Estados Unidos e na Califórnia, que já vem sentindo pesadamente, né, a mão das mudanças climáticas, né, do colapso ambiental, das condições de reprodução do modo capitalista. A gente sabe, né, que parte dos efeitos das mudanças climáticas diz respeito ao aumento dos eventos extremos, além do aumento do nível do mar.
e essa região, nos Estados Unidos, né, sofre com ambos. Né? É uma das regiões do planeta que mais vem sofrendo com o aumento do nível do mar e também, né, vem sofrendo tanto, né, com o aumento, né, dos furacões, das enchentes, das tempestades, né, do calor, né, com momentos, né, de ondas de calor excessiva, né? E na Califórnia, assim como em outros lugares do mundo, né, como na Península Ibérica, na Grécia ou na Austrália, né, a gente tem visto os incêndios florestais sazonais, né, que ocorrem naturalmente nas florestas desses países anualmente, né, acontecendo numa escala muito superior, né, ao que acontecia normalmente. Né? Então, bem interessante essa matéria na Folha de São Paulo, importante, né, a gente entender, né, exatamente, tentar entender, né, exatamente qual é o estágio, né, da situação, né, da crise ambiental, né, hoje no planeta. Bom, pessoal, a questão do garimpo, né, as matérias trazem, né, preocupações que a gente já revelou aqui. Né? Por um lado, a preocupação, né, com a vida daqueles trabalhadores, daquelas trabalhadoras, das suas famílias, né, das pessoas pobres que estão nessa linha de frente do garimpo ilegal, né, das balsas. A gente precisa, né, desmontar as questões estruturais que empurram a nossa população para vários tipos de atividades, né, desreguladas, ilegais, né, informais, atividades, né, muitas vezes extremamente perigosas, né, para essas pessoas. Então, não adianta só, né, a gente achar que vai resolver as questões com a repressão, né, porque as famílias pobres elas não se envolvem com esse tipo de atividade por uma questão ideológica, de visão de mundo, né, de caráter. São questões estruturais da nossa sociedade que empurram uma parcela grande da classe trabalhadora brasileira, né, para a precarização, para a informalidade e para a ilegalidade. É isso que a gente vê acontecendo nessa situação do garimpo no Rio Madeira. Né? E, ao mesmo tempo, né, a preocupação, né, com que as investigações, né, que a repressão não fique apenas na ponta pobre, né, dos garimpeiros pobres, mas que se entenda, né, que todos esses esquemas ilegais e informais, né, eles acabam, num momento ou no outro, né, envolvendo outros andares, né, da divisão de classes no Brasil, que são, né, aqueles setores que operam, né, a lavagem do dinheiro. Pelo menos, né, nesse momento, né, da operação da lavagem do dinheiro, da própria colocação também dessa mercadoria ilegal no mercado, né, a comercialização do ouro ilegal, a lavagem do dinheiro, tudo isso, né, envolve setores aí que não estão nas balsas no Rio Madeira, né, e que precisam, essas sim, né, da mão firme, pesada da lei, né, porque se você reprime, né, a ponta pobre do esquema, os ricos vão lá e organizam, né, outros trabalhadores, outras trabalhadoras para poderem continuar com as suas atividades ilegais. E essa notícia sobre a palha de arroz, né, ela tem um aspecto interessante. Nós falamos ontem aqui, eu acho que foi ontem ou anteontem, também sobre a questão do combustível verde, né, diesel verde, do combustível para aviação, né, essa questão aí da palha do arroz, né, também entra nessa lógica, né, da substituição
né, dos combustíveis fósseis, né, pela produção de energia através de formas variadas de biomassa, né? Ou seja, da produção, né, de produtos agrícolas, né, de vegetais que vão substituir, né, vão entrar na produção desse combustível para substituir os combustíveis derivados do petróleo. Tem questões muito críticas, né, em relação a esse tipo de política que a gente precisa sempre chamar atenção, que eu quero chamar a atenção mais uma vez com esse caso da palha de arroz. Primeiro, eu não tenho certeza se é esse o caso, né? Mas a matéria aqui na primeira página anuncia, né, que será utilizado, né, resíduos de casca de arroz, né, que hoje vai para aterros. Né? Ganhamos energia renovável e resolvemos o problema de gestão de resíduos de casca de arroz. Né? Eu estava vendo ali também, na produção do combustível verde, também se falava, né, na utilização de resíduos, né? Se eu não me engano, no caso ali era da produção da cana. Mas aí, quando eu fui ver a matéria com mais atenção, né, 5% dos insumos para produzir o tal do diesel verde viriam, né, desses resíduos que seriam destruídos e aí seriam aproveitados, então, para produzir o combustível verde. Né? O resto viria de novas plantações, né, de soja, de palma, de cana-de-açúcar, né, e outras plantações pelo mundo para produzir esses combustíveis. Não sei, né? Aqui está dizendo que vai resolver o problema da gestão de resíduos de casca de arroz. Mas vai se utilizar só o resíduo de casca de arroz ou também vai ter que se produzir arroz para fazer combustível? Né? Porque isso, gente, é bastante problemático. Em primeiro lugar, né, pense no impacto para a agricultura. Né? De repente, a gente vai, né, buscar, através da agricultura, né, a substituição de boa parte, né, do petróleo hoje usado no planeta. Imagine a quantidade de florestas que serão derrubadas, de desertos verdes que serão produzidos para a monocultura, né, desses produtos para a produção da energia. Né? Então, a gente precisa refletir, na verdade, se a gente pode continuar a gastar energia da maneira que nós gastamos hoje. Essa é a questão fundamental. Né? Não basta apenas a gente pensar em estratégias para substituir a energia produzida hoje e continuar a expandir a produção energética. Né? Provavelmente, né, isso daí troca um tipo de impacto ambiental por outro tipo de impacto ambiental. Talvez possa adiar os problemas, mas certamente, né, não será uma solução. Né? Acho que, principalmente, quando a gente lembra, né, que os Estados Unidos, que possuem, né, se eu não me engano, 4 ou 5% da população mundial, consome 25% da energia produzida no planeta. Né? Então, esse modelo, esse modo de vida estadunidense, né, o American Way of Life, né, que é sonhado por tantas pessoas no planeta e vivido por tão poucas pessoas, ele é um modo que ele não é universalizável. Né? É impossível sustentar o consumo de energia do planeta no estágio atual. Imagine, né, se todas as populações do planeta passam a realizar, né, o sonho de consumo da sociedade dos Estados Unidos. Né? Então, a gente precisa acompanhar, né, todo esse debate sobre a energia, né, com uma crítica, né, contundente, capaz, né, de fazer com que a gente vá à raiz das questões. E, no caso, né, me parece que o consumo humano de energia extrapolou as possibilidades, né, de ser realizado, né, de uma maneira equilibrada
com o meio ambiente. Né? Então, a gente precisa, sim, pensar, né, em outros patamares de consumo de energia no planeta.